Primeiro eu quero agradecer a Aline, minha amiga. Acho que a minha melhor curadoria é a minha curadoria de amizades, na verdade. Escolho muito bem as minhas amigas. Obrigada a vocês por estarem aqui nessa sexta fria, 8 horas da manhã, puxado. Mas muito legal esse evento. Quero muito agradecer vocês, agradecer a nossa intérprete de Libras também. Muito obrigada. Bom, eu sou a Thaís e eu vou fazer uma breve apresentação, falar um pouco da minha trajetória, que ela é cheia de coisas, e depois a gente entra um pouco no tema. A minha primeira formação é em Direito, então eu fui advogada por muitos anos, trabalhei no Ministério Público Federal 8 anos, mas eu sempre amei arte, e arte para minha família era uma coisa hobby, não é profissão. Gosta de pintar, gosta de desenhar, mas isso não é profissão. Eu sou do interior de São Paulo, então, naquele cenário lá, era impossível isso ser visto como uma profissão. E aí, trabalhando no Ministério Público, eu fui fazer artes visuais, depois eu fiz uma pós em História da Arte, depois eu fui me interessando por psicanálise e a relação da psicanálise com arte também, e hoje eu também pesquiso isso na academia, faço mestrado em arte e psicanálise. E eu acho que em todas essas funções que eu exerço, né, também trabalho com curadoria, texto crítico, acompanhamento de artista, também tenho minha produção autoral como artista. E acho que em todas essas funções a curadoria aparece, né? Então, eu vou começar falando um pouco de curadoria de arte, mas aí a gente vai expandir esse tema para outras curadorias, assim. Eu fui pesquisar a etimologia da palavra, né, curadoria. De onde vem isso? E aí vem do latim curator, curare. E curare significa cuidar, zelar. Né? Mas eu também vi que em Tupi-Guarani vem da palavra urare, que é um veneno, na verdade, que é usado ali na caça, que pode causar uma letargia, pode causar uma catarse também. E eu achei muito curioso, assim. De um lado, a gente tem um cuidado, e do outro lado, a gente tem um mecanismo estratégico ali de caça, de letargia. Então, eu achei muito curioso esses dois lados assim da palavra. Mas pensando um pouco na curadoria de arte, né? O que é curadoria? Acho que é uma palavra que está muito gasta hoje em dia, né? Curadoria, todo mundo faz curadoria. O que é curadoria? Mas o que é exatamente isso, né? A curadoria nada mais é do que um olhar atento, né, para um determinado grupo ali de obras, de artistas, e olhar atentamente para essas coisas, né, para esse grupo ali, e pensar em como contar uma história. Então, não só olhar, mas também ali pesquisar. Acho que tem toda uma referência teórica, técnica, né, da gente ler, estudar, se informar ali sobre esses artistas, sobre essa obra, fazer pesquisa. Tem, claro, essa parte muito técnica, mas também sentir ali, né, entender que história que a gente quer contar, qual é o tema. Tem um tema, tem uma proposta, eu quero causar uma reflexão, eu quero propor um questionamento, eu quero tratar de algum tema. Então, a gente pensando aqui no Brasil, né, por exemplo, a gente tem o MASP. Acho que todo mundo conhece, eu já fui ao MASP aqui. E o MASP fez muito isso com as histórias, né? Então, tem histórias das mulheres, histórias da sexualidade, histórias da natureza, definir ali uma proposta. E dentro dessa proposta, pensar artistas, pensar projetos, pensar obras e trabalhar em cima de um tema específico. Então, seja contar uma história com artistas, com obras, olhar atentamente ali nas relações que isso causa. Às vezes a curadoria pode ser estratégica também. E acho que tem muitos caminhos ali, mas é parte desse olhar atento e curioso também, de querer saber mais, de querer se colocar, de querer estudar, querer se informar. A gente tem 2 tipos ali, mais ou menos, de curadoria, né? A gente tem uma curadoria institucional, então, pensando nos museus, Pinacoteca, MASP, a gente tem um grupo de curadores ali que trabalha olhando para esses acervos, olhando para os artistas, às vezes para as propostas, né, como no MASP, e olhar para eles ali pensando a posição dessa instituição. Então, como o MASP quer se posicionar? Né? Qual é esse acervo? Que história quer ser contada ali? Então, olhar para isso tudo e ter um posicionamento institucional mesmo, às vezes estratégico, às vezes pensando na cultura ali para a cidade. Tem
olhar determinado ali também para os acervos, para as obras que já estão nessas coleções, e também a curadoria independente, né? A gente tem curadores independentes que trabalham ali com propostas mais amplas, né, com mais liberdade, e podem também propor temas, um olhar específico para esses artistas, para essas obras, às vezes trazendo alguma questão, propondo uma reflexão, mas sempre olhando ali para um determinado grupo, né, de obras e artistas. Acho que tem uma direção desse olhar. E é isso, não só olhar atentamente, com curiosidade, mas também essa posição, né, de, bom, eu tenho uma bagagem, eu tenho referências, eu tenho estudo, pesquisa, mas eu também estou olhando atentamente ali que história quer ser contada, né? E eu gosto muito de um historiador da arte, que é o Didi Uberman, não sei se vocês já ouviram falar, meio específico aqui, as pessoas das artes sabem. Mas ele tem um livro que eu gosto muito, que eu acho que resume um pouco o que é a curadoria, assim. E até coloquei essa imagem, que eu vou falar um pouquinho, que acho que diz um pouco dessa proposta. Que o livro dele chama O que Vemos e o que Nos Olha. E aí ele propõe que o olhar tem esse duplo lado ali. Então, quando a gente olha para uma obra, a gente vê a materialidade dessa obra. Então, sei lá, Girassóis do Van Gogh. A gente olha para essa obra e a gente vê as cores, a composição, a pincelada, vê toda essa parte visível ali. Mas ele defende também que essa obra também nos olha de volta. Então, como, né? O que está invisível ali que me atinge? O que é esse sintoma? E aí, tudo o que está ali que me faz lembrar de alguém, que me faz pensar em alguma coisa, que me emociona, que me faz chorar, às vezes, que me causa um estranhamento, né? O que tem que essa obra me devolve, assim. Então, eu trouxe essa obra da Remedios Varo, que é uma artista que eu amo. Ela é espanhola e ela morou no México também há muito tempo. É uma obra de 38, que chama Olhos sobre a Mesa. E eu acho que diz muito desse duplo olhar, né? O que vemos e o que nos olha de volta, assim. Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar a curadoria, né? Como que a gente olha e tem esse olhar devolvido para a gente. Mas também queria falar um pouco dessa curadoria expandida, né? Acho que falar de arte aqui, ficar num lugar muito técnico, muito específico, não sei se é tão útil para a gente aqui de áreas diversas, mas pensar mais amplamente, assim, o que é essa curadoria. E acho que a gente vive hoje num mundo com muitos excessos, né? Excesso de informação, excesso de imagens, excesso de redes, de conexões e também acho que a gente vive num mundo bem desesperançoso, assim, né? A gente está num ano de eleições, tem uma ascensão da extrema-direita, a gente tem crise climática, a gente tem muitas questões ali para lidar, mas eu não gosto muito desse discurso de fim do mundo, assim. Eu acho que a gente tem que ser propositivo. O que a gente faz com isso, né? Então, eu acho que no meio desse excesso de informações e imagens, o que a gente faz? Como a gente tem um olhar direcionado e atento para as coisas que a gente quer. E aí eu sempre me questiono, assim, o que eu gosto? Né? Será que eu gosto desse filme? Ou eu só estou assistindo porque está todo mundo assistindo? Ou porque tem uma campanha de marketing muito, muito forte ali, divulgando isso? Então, eu sempre volto um pouco nessa conferência, assim. Eu gosto disso? Será? Será que eu quero mesmo ler esse livro? E aí eu também tenho um clube do livro. A gente tem esse espaço de leitura, assim, já tem 2 anos. E nesse clube eu faço também a curadoria dos livros que a gente lê. E aí é um processo que começa muito de uma conferência minha ali. O que eu gosto? Tá, a gente começou, o primeiro livro que a gente leu foi um livro de poesia, da Ana Stareg, chama Dança para Cavalos. E eu amava esse livro, assim, amo esse livro. Tipo, nossa, é um livro muito autêntico, tem muito a voz dessa autora, é uma coisa contemporânea, muito bom. Então, foi o primeiro livro que eu escolhi, partiu do meu gosto, né, do que eu gosto. E aí, com o passar do tempo, eu acho que a curadoria também é pensar no outro ali. Como que o outro vai receber essas obras, essa escolha, essa seleção. E aí, no Clube do Livro, a gente percebeu isso, assim, né? O segundo livro foi um livro da Virginia Woolf, porque era o mês do Dalloway Day.
Então, também é olhar para o mundo ali, né? Poxa, é um mês em que todo mundo está lendo Virgínia, vamos ler Virgínia. Depois, ouvir esse público. Acho que não, curadoria não é só olhar, é ouvir também. Então, o que o grupo quer ler? Esse livro todo mundo gostou. Poesia, romance, o tamanho, o tema. O que as pessoas querem discutir? Então, acho que além de uma conferência de si, um olhar direcionado, cuidadoso, atento, é também a escuta do outro, né, do público. Acho que quando um museu está pensando uma curadoria, ele pensa em como o público vai receber isso. Como que vai ser a sua experiência visitando esse museu, essa exposição. Então, acho que tem uma série de... A gente fica, às vezes, muito no olhar, né? O olhar, a soberania do olhar. Mas acho que a escuta é muito importante, o sentir também. Né? Por que eu gosto dessa exposição? O que me chamou aqui? E aí tem meu lado psicanalista também, que eu acho que o inconsciente está sempre agindo, né? Nem sempre a gente sabe por que a gente gosta de uma coisa ou porque uma coisa nos atravessa. Às vezes a gente não sabe, mas a gente é atravessado por isso, de alguma forma. Então, acho que tem muito disso tudo, né? De um olhar atento, de uma posição no mundo também. Acho que quem faz uma curadoria é uma pessoa curiosa, que quer, né, saber, quer conhecer. Quando a gente também acho que faz uma curadoria de artistas que estão vivos, ouvir esses artistas, né, entender qual é a pesquisa, qual é o interesse, qual é o desejo desses artistas, o que eles querem com isso. E, bom, tem muitas exposições de artistas que já morreram também, mas olhar para essas trajetórias, né, o que esses artistas viveram, né, quais são os interesses dele, o que ele pretendia com isso tudo, com quem que ele se relacionou, o que ele fez. Então, acho que é um trabalho que envolve vários sentidos, assim, né, de escuta, de presença, de posição. E aí, nesse mundo cheio de coisas, de informações, como a gente escolhe, né? Então, eu acho que tem sempre esse retorno de uma conferência de si, assim, poxa, eu gosto disso? Por que eu gosto disso? E eu acho também que isso é muito móvel, assim, né? Acho que não tem dias e dias. Tem dias que eu quero ver um filme tranquilo. Tem dias que eu quero ver uma coisa cabeçuda mesmo, que eu quero chorar, que eu quero me emocionar. Então, eu acho que é olhar para as coisas de um jeito diferente, mas também se ouvir o outro, olhar para esse entorno, se questionar, refletir. Acho que tem uma série de coisas que passam, né, por esse tema. Acho que é isso. Eu pensei também além dessa reunião de sentidos, né, como a gente monta repertório também, como a gente pesquisa, como a gente troca com o outro, o que nos interessa. Se vocês vão aos museus, né, tem às vezes, poxa, eu não entendo de arte, mas frequente museus. Acho que a gente mora em São Paulo, que é uma cidade que tem muitos museus. Todos os museus têm um dia que é gratuito, né? Às vezes esse dia tem uma variação. Mas será que a gente está indo mesmo olhar, ler o texto, fazer uma visita com um educativo, entender o que essa exposição está querendo dizer, como essa mensagem chega até mim? Né? O que eu levo dessa exposição comigo? Acho que é uma posição no mundo, assim, não só para a curadoria, mas para tudo. A gente está aqui hoje, o que a gente leva daqui? O que a gente pensa? Como eu fui atravessada por essas conversas que a gente teve no café, assim. E os projetos que eu conheci, que eu vou poder indicar para outras pessoas agora também. Acho que tudo isso é curadoria, mas acho que é isso, é também ter critérios, ter bagagem, ter estudo, ter leitura. Acho que eu não gosto muito de ficar nesse lugar técnico, mas eu acho que é importante a gente ter bagagem para falar o que a gente está falando, né? Então, acho que é um pouco isso, essa ideia ampla de curadoria. Acho que a gente tem que estar curioso ali com as coisas, com música, com teatro, com cultura, com cinema, com artes visuais. Eu acho que a arte ainda precisa chegar em muitas pessoas. Acho que são lugares, às vezes, que as pessoas não se sentem tão à vontade ali, né? Um museu, você não pode tocar, você não pode falar alto, você não pode fazer um monte de coisas. Mas a gente tem que ocupar, né, esses espaços, tem que se interessar, porque a arte diz dessa condição humana mesmo, né? O que o artista fez ali nessa obra? Tá, não é só um vaso com girassol, tem muita coisa ali. Como essas coisas chegam até mim?
né? E o que eu faço com elas. E aí eu acho que um pouco o que eu acredito muito é essa rede também, né? A gente está numa curadoria ali pensando uma mensagem, uma narrativa, determinados conceitos que vão definir uma... Claro que a curadoria atua nas artes, principalmente com outras frentes, né? Com o educativo, com expografia, como vai montar essa exposição de fato. Mas essa rede, acho que trabalhar em rede, ter essa troca, e aí a curadoria funciona assim, né? Alguém me indica, eu indico alguém, e a gente vai construindo um movimento que diz de coisas que nos interessam, né? No fundo, tem um pouco de coisas que nos interessam ali. E como a gente é movido por essas coisas. E eu não sei o quanto de vocês frequentam museus ali, né? Acho que... E aí tem diversos tipos de experiência, né? Tem pessoas que gostam de chegar no museu e ler o texto primeiro, né? Então, leio esse texto e aí eu vou ver as obras depois. Tem gente que quer ver as obras primeiro, depois volta para esse texto ali. E é isso, não tem certo e errado, né? Acho que tem a sua própria experiência ali nesse museu, assim. E também isso, né? De, bom, essa obra... Deixa eu ver quando ela foi feita. Tá, em 38. E essa artista, qual que é a história dela? É uma artista do surrealismo. Com quem que ela estava convivendo ali ao redor, né? Por que ela está pintando esses olhos sobre a mesa? Quais são as outras pinturas que ela fez? O que ela se interessa? O que ela estudou? O que ela gosta? Com quem que ela conviveu, né? Acho que tudo isso vai dando camadas ali para a gente se relacionar com isso também. Né? Por que eu gosto dela? Bom, eu amo surrealismo. Então... Fala-se pouco, né, das mulheres surrealistas hoje em dia. Hoje em dia fala-se um pouco mais, mas ainda fala-se pouco. Então, ficar conferindo ali consigo, né? Bom, eu vou ouvir essa música. Eu gosto. O que ela me faz sentir? Não, eu gosto quando eu estou animada, ou eu gosto quando eu estou mais triste. E aí, através dessa conferência também, você vai entendendo ali como fazer esse direcionamento, né, do seu olhar, dos seus interesses. E eu acho que é complexo ali também, porque não é só... A curadoria não é só uma seleção, não são só escolhas que são feitas, né? Tem essa definição de critérios ali. De vez em quando, esses critérios atendem a determinados interesses, né, nas instituições principalmente, ou interesses próprios ali. Mas é esse trabalho muito de pesquisa e de referência, e eu acho que, apesar desses excessos, esses excessos nos trazem muito também. A gente tem muito acesso a tudo hoje em dia, né? De filmes, séries, livros, e acho que dá para a gente pesquisar bastante coisa e ir entendendo o que faz sentido ali para a nossa vida. E aí eu adorei o texto do mês, né? Que tem... Vocês sempre recebem esse texto de curadoria. É um texto de, bom, você é formado por uma curadoria de todas as coisas que você ama. Então, como não ser também esse interesse pessoal, né? Que guia ali as suas escolhas. Mas sempre com essa reflexão, né? De por que eu gosto disso? Por que eu quero me aproximar desse tema? Por que essas pessoas trazem ou não trazem? E como psicanalista, eu gosto muito dessa coisa que a gente não entende bem, né? Então, investigar mesmo, através de, não de análise só, mas de olhar para as coisas e se questionar, né? E refletir. Não só esse se questionar de tudo isso, mas também de se abrir, né, para as possibilidades. Às vezes a gente não conhece as coisas. Então, é essa posição ativa e aberta para o que vier, assim. Poxa, às vezes eu não conheço isso, mas eu vou lá ver o que é. Às vezes não é o meu lugar de conforto, não é uma escolha que eu faria, mas eu vou arriscar. Vou ver se eu gosto, se eu não gosto, vou fazer esse movimento, né? Acho que é muito sobre movimento também. E sobre o que a gente gosta mesmo, né? O que a gente quer fazer com isso tudo. Aí não sei também como trazer isso para o pessoal, né? Como a gente fica também o tempo todo se questionando, entendendo o que a gente quer, o que a gente gosta. Às vezes a gente só vive as coisas, né? Muitas vezes a gente só vive as coisas. Mas
acho que é interessante também a gente olhar para elas de um outro lugar, né? Então, de uma outra posição. Não só de curiosidade, mas de presença também, né? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, assim. Acho que essa vida corrida, ela passa e a gente não se dá conta, assim, também. E é isso, e também entender a influência dessas coisas na nossa vida, assim, né? Como que às vezes uma exposição que eu visitei, o que isso me trouxe ali, né? Não só conhecimento, não só estudo, não só uma coisa teórica, mas me trouxe uma carga subjetiva, né? Muito grande às vezes, né? Eu conheci uma artista que fala de sonho e eu me atentei mais a isso. Como isso entra na minha vida, eu comecei a prestar atenção nos meus sonhos, ou me emocionei com uma obra que fala de maternidade e te faz questionar um pouco esse tema que talvez você não teria olhado para ele antes. Então, também acho que as obras são portas abertas, né? Janelas abertas para a gente pensar, para a gente construir raciocínio, para a gente construir repertório. E também acho que dá uma outra camada para as nossas vivências, né? E acho que também é isso. No clube a gente vê muito isso, assim, né? Como o resultado direto ali dessa escolha, né? Então, bom, vamos ler o livro tal, como as pessoas se relacionaram com esse livro, né? Como esse livro atravessou muitas pessoas odiaram, pessoas amaram, pessoas choraram, pessoas trouxeram coisas pessoais ali, ou não gostei porque tocou num ponto que eu acho que é um trauma meu, então não quero olhar para isso. E acho que esse poder da arte também, né? Não só artes visuais, mas literatura, música, enfim, teatro, dança, como essas coisas nos acessam, né? Em, às vezes, lugares muito profundos. E não só porque eu posso falar numa roda que eu li tal livro, então eu tenho uma carteirinha intelectual ali, né? Mas como eu fui transformada por esse livro, ou por esse filme, ou isso me fez olhar para as coisas de um ângulo diferente, me fez lidar com coisas de um jeito diferente. E eu não sei, acho que a curadoria ela vem nesse lugar, né? A gente ir numa exposição, a gente entender que as coisas não estão ali aleatoriamente na parede, né? Que elas foram pensadas, que tem uma ordem, que tem um critério, que tem muita pesquisa, que tem muito estudo, né? Que tem um olhar profundo ali para a carreira dos artistas, tem todo um trajeto ali mesmo pensado para o público, para como essa exposição vai ser visitada. E entender que é um trabalho muito minucioso, né? E às vezes ele é meio invisível, assim. A gente chega no museu e a gente não pensa nisso, né? A gente só obras. Então, mas é importante, assim, importante porque tem uma parte técnica muito forte, às vezes estratégica nas instituições, às vezes muito criteriosa ali, às vezes pensando mesmo em como passar essa mensagem, em como fomentar alguma discussão, em como pensar algum tema de relevância social, né? Acho que principalmente os museus, as instituições culturais têm esse papel de formação de público também, né? Não que as exposições tenham que ser didáticas e pegar na nossa mão e ensinar um tema, mas elas têm esse papel de realmente trazer um conhecimento ali e aproximar o público, não só de arte, mas de outras questões, né? Então, acho que a gente tem grandes museus aqui, a gente está no museu, que é muito legal também, essa fala acontecer aqui. O MIS tem esse compromisso, né, de exposições que cativam, que contam essa história, que se preocupam muito com os textos, que querem aproximar o público mesmo, de temas amplos, né? Às vezes música, cultura pop, enfim. E aí a gente tem vários tipos de instituições, né? A gente tem o MASP, Pinacoteca, Japan House, Fiesp, Itaú Cultural, muitas, né, como eu disse, com acesso gratuito, e que a gente pode ir entendendo também o perfil de cada uma, né? Acho que eu quero ver ali na Japan House, tá, focada em artistas, cultura japonesa, às vezes tem coisas de artes visuais, às vezes tem algo ali mais da cultura mesmo, de arquitetura, de dança, de fotografia. Eu acho que é um mundo
amplo assim para a gente experimentar. E o bom é que a arte está sempre de portas abertas também para todo mundo que tem interesse em ver e que se dedica a perder, não perder, né, mas passar um tempo ali, sair da rotina, ir para um museu e usar o seu tempo ali para ler, para viver essa experiência, para estar numa exposição, ficar diante de uma obra e se demorar nela, né? Acho que isso é muito contra o tempo que a gente vive, assim. Acho que a gente vive essa vida acelerada e que também faz com que a gente tenha uma sensibilidade um pouco distraída, né? Acho que a gente olha muito para as coisas, mas a gente está vendo mesmo o que está na nossa frente? Será que a gente percebe tudo o que passa ali no nosso dia? E eu acho que ir para o museu é muito também ir contra esse sistema, né? Você ir lá, não dá para ir rapidinho, dar uma olhada. Você tem que realmente estar ali, né? Então, ir, olhar, ver as obras, ler o texto, ou levar o texto para casa para ler depois. Então, demanda essa atenção, demanda essa presença. E é isso. Acho que a gente tem várias formas de se relacionar com arte, mas que a curadoria é algo muito importante que às vezes fica ali nesse lugar meio invisível, assim, mas que você só está tendo essa experiência por causa disso. E acho que é um pouco isso, assim, que eu preparei para vocês. Acho que a gente pode conversar, não sei se vocês têm perguntas também, acho que a gente pode falar sobre isso, mas... Palmas para a Thaís, pessoal. Obrigada.